não tem zona onde a brigada não entra e não tenha seu efetivo. 2h16, já está em linha conosco o governador em exercício do estado do Rio Grande do Sul, governador Gabriel Souza. Boa tarde, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Alô, governador Gabriel? Alô, boa tarde. Boa tarde, agora sim. Boa tarde, Osiris. Estou lhe ouvindo aqui. Boa tarde aos ouvintes. Prazer tê-lo conosco aqui. Me diga uma coisa, o governo avalia outras medidas lá na PECAM, além do afastamento dos servidores? Como é que está avaliando essa situação? Se pode ocorrer outras medidas nessa unidade prisional depois da morte do detento? Bom, por hora, as medidas iniciais tomadas, né, desde ontem, então, com a decisão que tomei aqui de afastar 5 servidores preventivamente, né, lembrando sempre, né, que não é um pré-julgamento absolutamente dos servidores, não significa em nenhum momento que o governo está entendendo como culpados, mas para fins de facilitar a apuração dos fatos, a investigação, foi a decisão que tomei ontem, na medida em que precisamos ter uma investigação mais profunda possível, rigorosa possível e, no ponto de vista da celeridade, o mais ágil possível para termos respostas rápidas no sentido de sanar problemas de falhas de segurança na PECAM. Então foi por isso que afastamos os servidores e estamos agora, né, com a investigação em curso, né, desde o final de semana, um PAD aberto, um processo administrativo disciplinar aberto pela SUSEP, que está em andamento, e também uma investigação policial, em virtude de se tratar de um homicídio. Então a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil está também com inquérito em andamento, e nós vamos agora, com o decorrer do tempo, avaliar, não é, o que vai surgindo dessa investigação, e sendo necessário, naturalmente, qualquer tipo de nova medida a ser tomada pelo governo, imediatamente não nos furtaremos em tomar. O governo foi enérgico aí nessas medidas, ao afastar servidores, a botar mais policiais militares na rua, trabalhar em regime de saturação com a Polícia Militar, com a tropa de elite da Polícia Civil também, BOP, choque na rua, batalhão de aviação, ou seja, nós não estamos permitindo que o crime possa vir a respirar, na medida em que esse evento do final de semana, de fato, pode incorrer em riscos de novos conflitos entre facções em bairros, em regiões das nossas cidades, em especial da capital. Então, estamos trabalhando aqui com afinco no sentido de coibir qualquer tipo de atividade criminosa e, por hora, né, esses 5 afastamentos preventivos, como falei, já contemplam aí as medidas iniciais que foi combinada comigo e com o governador Eduardo Leite, junto com a nossa equipe aqui da Cúpula da Segurança Pública. Governador, o governo vai rever a decisão de colocar bandidos faccionados na PECAM, que não é uma unidade prisional talhada para esse tipo de detento? Bom, na verdade, o governo, a SUSEP, não é, pediu a transferência desses apenados para a PECAM, porque na PECAM funciona o bloqueador de celular de maneira plena. O que estava acontecendo na PASC, né? Esses presos estavam ordenando assassinatos lá de dentro da PASC. E, claro, muitas vezes os assassinatos são dirigidos a inimigos entre facções, mas também, outras vezes, infelizmente, incorrem inclusive na perda de vida de inocentes. Então, nós julgamos que poupamos muitas vidas, não é? Com a decisão de tirá-los da PASC e levá-los à PECAM, onde há esse sistema de bloqueio de sinal de celular. Agora, até no início do mês que vem, nós vamos começar a remover essas lideranças de facções de volta para a PASC, porque nesta ocasião estará pronto o novo módulo de segurança máxima daquela penitenciária de segurança máxima, lá em Charqueadas, que é o ambiente apropriado, então, de fato, para recebê-los e albergá-los. Estamos hoje ainda com a etapa final do teste dos bloqueadores de celular, restará ainda a homologação pela Anatel, e com isso é a última etapa para fins de inauguração desse módulo de segurança máxima que está praticamente pronto e, portanto, no final do mês ainda vai ser criada uma nova vara criminal, de execução criminal, que vai também colaborar nesse sentido. Então, nós estamos com a programação de, durante o mês de dezembro, iniciar então a transferência desses presos de volta à PASC, porque daí sim teremos segurança de que eles não ordenarão crimes lá de dentro através do uso de telefone celular. Claro. O governo estuda, pode, no caso, colocar novamente a Brigada Militar dentro da PECAM? Não está no nosso escopo essa possibilidade. Nós trabalhamos com a SUSEP, somos o governo que mais investiu no sistema penitenciário da história do Rio Grande do Sul, mais de R$1 bilhão.
assinamos ontem ainda 2 contratos que custam mais de 250 milhões de reais de investimento para construir mais 2 novos presídios no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo e de São Borja, que criará 800 novas vagas, e chamamos mais de 3.300 servidores, 3.335 servidores, para ser mais exatos, do sistema penitenciário, né, de agentes penitenciários administrativos e assim por diante, fortalecendo a SUSEP. Então a ideia do governo é, ao contrário de tirar a SUSEP das operações, é cada vez mais fortalecer e instrumentalizá-la com equipamentos, com armamentos, para que a instituição possa cada vez mais cumprir a sua tarefa, que é cuidar das unidades prisionais do Rio Grande do Sul. E eu até lhe pergunto, porque ontem entrevistei aqui o presidente do sindicato, no caso dos agentes penitenciários, e ele falava que havia falta de efetivo e as guaritas estavam vazias nessa unidade prisional, na PECAM. Por isso eu lhe perguntei da Brigada Militar, governador. Não, na verdade nós temos o maior número de servidores da história da SUSEP. É natural que as lideranças sindicais cobrem mais servidores. Nós temos mais de 6.000 servidores na instituição, um número esse que nunca aconteceu antes. O governo Eduardo Leite é o governo que aumenta o número de servidores da segurança ao invés de deixar a curva de número de servidores decair, que era o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, estava decaindo cada ano que passava o número de servidores, não só na SUSEP, mas em todos os órgãos de segurança. Estamos conseguindo reverter essa queda do número de servidores. Agora, também, Osíris, é importante dizer, né? Nada disso se faz com irresponsabilidade das contas públicas. Claro, não podemos chamar servidores acima da capacidade do Estado de recebê-los, de remunerá-los, porque isso vai incorrer na dificuldade do Estado de contratar servidores novos quando ultrapassar eventualmente os limites que impõe a lei de responsabilidade fiscal. E além disso também a questão do equilíbrio das contas, né, que é fundamental que o Estado mantenha. Então sim, nós vamos chamar mais servidores, está no nosso planejamento, mas não está no nosso planejamento chamar mais servidores a tal ponto que desequilibre as contas do Estado. É uma balança que nós temos que, enquanto gestores, observar, porque sem isso, né, sem esse zelo, de nada adiantará o esforço, todo esse esforço que fizemos nos últimos anos de reformas. Sim, o senhor conhece bem, o senhor foi líder do governo Sartori, depois atuou nos 2 governos Leite também, conhece bem a situação que o Estado estava. Fui presidente da Assembleia durante o governo anterior do governador Leite, fui líder do governador Sartori, que iniciou toda essa agenda de transformações fiscais do Estado. Então, quer dizer, é um trabalho de 3 governos, né, agora no 3º governo, que não pode ser jogado fora simplesmente pela real e legítima necessidade de cada vez mais aumentar o efetivo de várias áreas do Estado, entre as quais a segurança e entre as quais ainda mais a SUSEP. Mas temos o compromisso, reafirmo aqui, o compromisso de, durante este governo, chamar ainda mais servidores da SUSEP para que possamos reforçar os quadros da instituição, que tem atualmente o maior número de servidores da sua história. O governo já tem algum indício de como que entrou uma pistola 9mm dentro da unidade prisional, governador? Não, nós não podemos comentar, não é, Osíris, por hora. Primeiro porque as investigações estão em curso e iniciando, né, na medida que o fato ocorreu no final da tarde de sábado. Além disso, desde ontem, então, tomei a decisão aqui de afastar a direção da PECAM e também os servidores que estavam naquele turno próximos ou diretamente ligados àquela galeria, exatamente para dar, primeiro, conforto e preservação aos servidores afastados, porque eu ouvi que alguém questionou, não é? Sim. Olha, você afastou os servidores? Sim, mas como é que faz uma investigação, né, policial e administrativa, fazendo oitivas, fazendo procedimento padrão, né? Mas é claro, mas não tem como manter servidores que estavam lá, não é, naquele momento, até porque seria um constrangimento aos mesmos, né, certamente, ficar naquele ambiente sob o âmbito da investigação e ainda assim tendo que manter as suas funções regulares. Então, para preservar ali os serviços prestados no sistema penitenciário e também para preservar a própria investigação e dar total liberdade aos investigadores, para que eu possa responder essa tua pergunta, né? Ou seja, como que a arma entrou, que essa é uma grande questão realmente que nós temos que descobrir, quais são as demais eventuais falhas de segurança que podem vir a ter acontecido, alguém falhou no sentido de reforçar a segurança, de ativar algum protocolo
excepcional que pudesse vir a evitar esse fato, enfim, uma série de questões que têm que ser respondidas. Isso vai ser respondido durante o transcurso das operações, das investigações, tanto policial quanto administrativa, e por isso mesmo, né, que decidi então fazer o afastamento desses servidores de maneira preventiva e sem absolutamente nenhum pré-julgamento. Sim, o governo tem uma projeção, um planejamento de entrega de novas unidades prisionais, e a SUSEP faz a gestão dessas unidades hoje, com separação de detentos por facções, justamente para evitar motim, confrontos e outras questões mais. Foi protocolado na Assembleia Legislativa um projeto do deputado delegado Zucco que acaba com essa separação. Ele põe fim à chamada classificação e separação de presos nas unidades prisionais do Estado do Rio Grande do Sul, feitas por tipo de facção ou organização criminosa. Como é que o senhor avalia esse projeto? Ele é execuível? Olha, o que eu posso dizer, né, com máxima vênia aí o deputado proponente da matéria, eu fui deputado, fui presidente da Assembleia Legislativa, então tenho um carinho, um respeito muito grande pela instituição que é o nosso parlamento. O que eu posso dizer sobre os atuais protocolos que nós utilizamos. Né? Os protocolos são os protocolos utilizados nas boas práticas, melhores práticas de gestão prisional do Brasil e do mundo, né, onde você evita conflitos entre facções ao máximo que pode, né? Eventualmente acontece um episódio como esse, mas veja bem, toda a repercussão que dá quando você tem conflitos entre rivais nas casas prisionais do Estado, porque não fosse apenas o conflito entre os indivíduos envolvidos, você tem repercussões nas ruas. Então, domingo, né, de tarde, eu convoquei aqui as forças de segurança e determinei o ingresso de mais de 500 policiais do choque e do BOP, policiais militares, mais a ativação do batalhão de aviação da Brigada Militar, mais o regime de saturação de todas essas forças, além do setor de elite da Polícia Civil e também do setor de inteligência. Por quê? Porque, infelizmente, esses conflitos que eventualmente acontecem dentro das casas prisionais vão para a rua, na forma de retaliações, disputas por territórios e assim por diante, o que vitimam muitas vezes não só os criminosos envolvidos, mas também pessoas inocentes, né? Então, os protocolos que separam os apenados entre facções, de acordo com suas facções, é no sentido de preservar a sociedade de eventuais acirramento de conflitos nas ruas, né? Preservando a vida de inocentes e a ordem, né, da sociedade, na sociedade gaúcha. É exatamente por isso que nós utilizamos esse protocolo. Talvez tenha alguma outra explicação, né, oriunda aí da motivação dessa propositura, que eu desconheço, mas estamos muito convictos que esse sim é o protocolo que devemos seguir, trilhando na medida que isso protege a sociedade de, como falei, violências que possam vir a sair oriundas das disputas de indivíduos de facções diferentes nas casas prisionais. Sim, eles só estavam na PECAM porque tem uma outra unidade em obras que vai ser entregue ainda para onde eles vão ser deslocados, né? Exatamente, é um momento temporário e estamos convictos, quero defender aqui a posição do governo de não permitir que criminosos de alta periculosidade continuassem num ambiente sem bloqueador de celular, porque eles ordenam crimes que muitas vezes, de novo, podem vir a vitimar inocentes de dentro dessas prisões. Então, com a transferência provisória deles para a PECAM, onde há bloqueador de celular, isso eu vou te dar números, né? Nós reduzimos em 15% o número de homicídios no Rio Grande do Sul do ano passado para cá, e em 37% o número de homicídios na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, do ano passado para cá. Claro que não foi só por isso, mas isto é uma das ações que nós providenciamos que certamente colaborou imensamente na redução de homicídios. E, naturalmente, são vidas, né, que nós poupamos, boa parte dessas vidas, eu quero lembrar, de pessoas inocentes. Então, certamente, é muito importante que a gente impeça os criminosos de fazer esse procedimento de dentro das penitenciárias. Daí o porquê foram transferidos provisoriamente. Mas já no início do mês que vem, quando aberto então esse novo módulo de segurança máxima na PASC, nós providenciaremos o início da transferência desses líderes de facções para charqueadas, onde aí sim estarão sob a égide de um regime
penitenciário de segurança máxima com um bloqueio de celulares atuando plenamente. Governador, tem outra ferramenta, outro ingrediente nesse processo todo, que é o chamado arremesso de drone. O governo vai investir em bloqueadores de drone, em equipagens que possam blindar essas unidades prisionais, por exemplo? Sim. Nós não podemos divulgar o cronograma nas 23 unidades, né, que receberão os bloqueadores de celular, porque o bloqueador de celular nós não vamos botar só na PASC. Sim. E não ficará só na PECAM, nós vamos ampliar para mais, além da PASC, 22 unidades. E nós temos dentro desse contrato a possibilidade também de contratação de bloqueadores de drones. Então nós sim queremos fazer a instalação de bloqueadores de drones. Você percebe o seguinte, Osíris, o crime ele está cada vez mais complexo, né? O crime organizado. Ele o crime SA, né? É o crime SA, né? Você tem aí notícias de organizações criminosas nacionais, até mesmo alguma outra transnacionais, ou seja, atuando em outros países, e não só no Brasil, e não só em um estado, em vários estados, além de ter organizações criminosas cada vez mais sendo complexizadas no sentido de ter atuação na dimensão econômica e assim por diante. Então, esse uso de drones é um uso recentemente, né, que começou a ser utilizado. Então nós temos que adaptar também as nossas unidades prisionais para combater esse tipo de ilícito. Uma delas não é só o bloqueador de drone, não. Nós temos também a possibilidade de telamento, né? O telamento, sim, inclusive, já está sendo realizado, já é realizado lá nessa unidade a ser inaugurada de segurança máxima em Charqueadas. E nós estamos estudando a possibilidade de avançar, né, em mais unidades prisionais, até mesmo com contratações emergenciais desse serviço. Então isso está sendo estudado pelo governo, já ontem mesmo encaminhei aqui uma decisão nesse sentido, dentro do governo, para que rapidamente também a gente consiga, não só no que tange a bloqueadores de drone, mas também equipamentos físicos, como é o caso de telamento aéreo e em todas as outras áreas que são necessárias, para poder evitar esse tipo de uso de tecnologia para fins de inserção de ilícitos nas unidades prisionais. Antigamente, o pessoal fazia chamadas lançadas, né, que era se aproximar do presídio e jogar por cima, ali no antigo central, isso era relativamente comum. E aí foi instalado em pátios telas, e mesmo assim, muitas vezes, os presos conseguiam pescar esses ilícitos. Então, é uma constante atualização das formas de defesa do Estado para poder proteger a sociedade e colocar cada vez mais ordem e combate ao crime organizado que atua aqui no Rio Grande do Sul. O projeto é construir presídios menores no interior do Estado, governador? Nós estamos, como eu falei, duas unidades vão ter em torno de 800 vagas. Então, sim, essas são aqui. unidades um pouco menores. Essas que assinamos o contrato ontem, né, que são Borges e Passo Fundo. A ideia é evitar, não é, grandes casas prisionais que reúnam aí, né, um número significativo de presos. Nós estamos com a cadeia pública de Porto Alegre, que essa sim tem um número de vagas maior, né, que é o antigo Central, com mais de 1.800 vagas. Que chegará a isso, né, com investimento de 130 milhões de reais, Bento Gonçalves 420 vagas, Sapucaia 600 vagas e assim por diante. Então realmente tu tem alguma exceção ou outra, como é o caso da PASC e da cadeia pública de Porto Alegre, que passam de 1.500 vagas, mas em geral as demais casas ficam em torno de 500 vagas, um pouco mais, um pouco menos, exatamente para ter uma possibilidade de gestão mais aprimorada dessas casas prisionais. Deixa eu inverter um pouquinho a pauta, aproveitar que o senhor está conosco. Como é que o senhor avaliou essa que é a manchete hoje, envolvendo o Carrefour, né, que já se retratou, mas vinha de um bloqueio da proteína brasileira e com um reflexo gigante aqui no estado do Rio Grande do Sul? Eu achei que foi uma fala lamentável. Eu sou médico veterinário, sim, sabe? Sabemos. Então, tem uma relação aí com o setor produtivo primário, né? E cá para nós é o seguinte, a França ela consome pouca carne do Mercosul, na verdade, né? Em especial a carne brasileira. O Carrefour tem, depois da França, o Brasil é o seu melhor mercado, né? Não só com a marca, a bandeira Carrefour, mas também com outras bandeiras, como Atacadão, Sam's Club, etc. Então, achei lamentável a declaração do CEO, mas achei muito apropriado o pedido de desculpas, porque nós temos que encerrar esse episódio, porque esse episódio acaba atrapalhando o acordo que queremos firmar entre o Mercosul e a União Europeia, né? Então, é um acordo importante aqui para a região,
um acordo importante para o Rio Grande do Sul, e nós queremos muito que esse acordo seja levado adiante. E ações como essa acabam atrapalhando. Então, espero que hoje, com o pedido de desculpas do CEO global do Carrefour, tenhamos condições de encerrar esse capítulo aí e possamos avançar nas negociações que culminem na assinatura desse acordo bilateral tão importante do nosso país, nosso bloco econômico, do qual fizemos parte aqui, que é o Mercosul, com a União Europeia. Sem dúvida. Agora, a retratação encerra o episódio, lamentável, mas o protecionismo francês vai continuar e ele é um entrave nessa assinatura de contratos. Você acha que a diplomacia brasileira tem um trabalho especial a ser feito aí? Muito, muito grande. A França é um país muito protecionista, com sindicatos muito organizados dentro do seu território, que realmente vai lutar, né, com unhas e dentes para não perder a capacidade de consumo dos produtos franceses no seu mercado doméstico. Então, naturalmente, vai ser um trabalho enorme da diplomacia, enfim, do presidente da República, das conversas bilaterais de ministros de Estado, etc. O meu ponto é que a gente fomentar essa discussão depois de finalizada, né? Claro que com a devida retratação aí do CEO global do Carrefour, acaba não ajudando, né? Porque já é uma negociação complexa. Então, quanto mais melhor tivermos aí condições de negociar, melhor será. E teremos sim que enfrentar o protecionismo da França, em especial da França, que hoje na União Europeia, depois da saída do Reino Unido, é o país que mais protege o seu mercado e será um desafio, né, gigantesco aí que a gente consiga assinar. Mas assinando, pode ter certeza que tem previsões de aumento do PIB nacional em quase 0,5%, né, durante um período, no sentido oriundo, aliás, desse acordo que poderia vir a ser assinado. Então vamos torcer que dê certo. Com certeza. Governador Gabriel Souza, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia de trabalho, até um próximo contato. Eu que agradeço, Osiris. Um abraço, boa tarde a todos. Bom abraço aí, um abraço. O governador que é veterinário, né? E conhece bem